Olá, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem e com muita saúde. Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências do 7º ano. Eu sou a professora Emilaine Rodrigues e hoje eu trago para vocês a atividade sobre combustíveis. Semana passada nós estudamos os combustíveis, o seu processo de formação, os combustíveis fósseis, que são carvão mineral, o petróleo e também temos o gás mineral. Vimos o processo de formação do carvão mineral, bem como do petróleo e os derivados do petróleo, e onde eles são empregados no nosso dia a dia, tudo bem? Vamos agora para a nossa atividade. Atividade, primeira questão. Como se forma o carvão mineral e o petróleo? Considerando a maneira como se formam, classifique-os como recursos renováveis ou não renováveis. Nós vimos que eles são recursos não renováveis, certo? Que demoram milhões e milhões de anos para se formar. Portanto, eles são recursos finitos. O carvão mineral foi formado quando plantas foram soterradas por camadas de sedimentos. O petróleo foi formado quando organismos marinhos foram soterrados por sedimentos e submetidos a alta pressão e temperatura ao longo de milhões de anos. Por levarem milhões de anos para se formar, esses combustíveis são considerados recursos não renováveis, já que o consumo é mais rápido que a sua reposição. Perceba que, apesar de eles terem, um processo de transformação, mas por levar muito tempo para que ele ocorra essa reposição, ele é considerado como não renovável, porque nós extraímos o produto muito mais rápido do que ele pode se formar. Segunda questão. Observe a figura 9.26 e responda: por que é importante que nos próximos anos o carvão mineral e o petróleo sejam substituídos por outras fontes de energia? Aqui nós temos a imagem, nós podemos observar aqui, uma fábrica, o processo de poluição, dentre outras representações aqui na imagem, correto? A resposta é o seguinte: porque esses combustíveis são recursos não renováveis e, portanto, há o risco de se esgotarem no futuro. Por eles levarem muito tempo para poder se formar e para conseguir acumular uma quantidade grande tanto do carvão mineral quanto do petróleo, eles são considerados não renováveis e é necessário buscar fontes alternativas, Além disso, esses combustíveis são muito poluentes, causando impactos ambientais desde a sua extração até o uso. Nós vimos falar constantemente em aquecimento global, no efeito estufa e tudo, e isso se dá pela grande produção das indústrias, que ela causa a poluição, bem como também os veículos que usam diesel e gasolina e emitem o gás carbônico na atmosfera, e para isso acontece a poluição. Terceira questão. Onde se encontram as principais reservas de carvão mineral e de petróleo do Brasil e o que é pré-sal? A resposta se dá assim. As primeiras reservas de carvão mineral estão no estado do Rio Grande do Sul e as de petróleo estão em solo marítimo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, na Bacia de Santos, em São Paulo, e na Bacia do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Aqui são as principais reservas de carvão mineral presente no Rio Grande do Sul e as de petróleo que estão no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Espírito Santo. O pré-sal é uma extensa reserva de petróleo localizada em grandes profundidades, mais de 7.000 metros,
né, sob, ou seja, abaixo das águas oceânicas e abaixo de uma espessa camada de sal. Por isso que se dá o nome de pré-sal, porque ela está abaixo da camada de sal, né? Essa camada de sal, formada antes da camada de petróleo, em termos geológicos. E para a quarta questão, nós trouxemos aqui, com base na videoaula, cite alguns derivados do petróleo e suas aplicações. Durante o estudo do conteúdo, nós vimos que o petróleo ele passa por alguns processos após a sua formação e ele vai, né, para extração, ele é transportado para refinarias, onde é realizado a separação e a purificação de seus componentes nas chamadas colunas de fracionamento, ou seja, onde ocorre a divisão dos derivados do petróleo. E aqui nós vamos citar alguns exemplos desses derivados, bem como suas aplicações. Nós temos a gasolina, que é um derivado do petróleo. A gasolina que é utilizada como combustível para motores, né, de carros e motos. O querosene, que é utilizado para iluminação e combustível para aeronaves. Atualmente ele é menos utilizado para iluminação, né? Mas alguns anos atrás era bem fácil você encontrar aqueles pequenos lampiões que eram fonte de energia, fontes de luz, antes de a eletricidade ser distribuída nas pequenas cidades. É o óleo diesel, que também é um combustível para carros, óleo lubrificante, que é utilizado em máquinas, o gás liquefeito, o combustível de uso doméstico, que é o gás de cozinha, que a gente utiliza no fogão para o preparo dos alimentos, o solvente, que é matéria-prima industrial, graxas e parafinas, que é utilizado na lubrificação, né, para que rolamentos, bem como outras peças, tenham um bom funcionamento, para que não haja atrito, elas são colocadas para que haja uma deslocação de maneira mais fácil. E o asfalto, né, a pavimentação, que é bem comum de ser vista durante o processo de asfaltação da cidade, a gente vê, né, que tem aquele pinche, que é um óleo preto, bem viscoso, bem consistente, né, que é utilizado, que também é um derivado do petróleo. Só recapitulando aqui, os derivados são gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, gás liquefeito, solventes industriais, graxas e parafinas e asfalto. Pessoal, por hoje é só. Eu desejo bons estudos a todos. Não deixem de realizar as suas atividades e até a nossa próxima aula.